Fala pessoal, estamos aqui, dessa vez a gente não tá ao vivo. O que acontece? Eu tô numa zona louca que eu tô para viajar, então tive que deixar essa aula gravada, gente, nada pessoal, mas fica tranquilo, vamos tocar o barco. O tema de hoje é fisiopatologia da insuficiência venosa, da onde que vem os sintomas da insuficiência venosa, como é que acontece isso, como é que se forma a insuficiência venosa. O que acontece? Vamos para a gente poder pegar direitinho, para a gente poder entender como que acontece uma coisa, antes de tudo você precisa saber entender como que se dá o problema, para você saber como identificar o que está acontecendo, poder saber como tratar, né? Então uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça é o seguinte: como que é o sistema venoso dos membros inferiores, tá? Coisa que tem que ficar na cabeça. Nos membros a gente tem via de regra a gente tem aqui ó, dos membros. Então você tem o seguinte: você tem de via de regra dois sistemas venosos, o sistema venoso superficial e você tem um sistema venoso profundo, tá? O que acontece? No membro superior é mais ou menos 50 por 50-50 em relação à quantidade de sangue que vem pelo sistema arterial e quanto vem pelo sistema venoso, tá? Já no membro inferior, o sistema profundo é loucamente mais significativo, tá? Nos membros inferiores, isso aqui, o superficial é responsável mais ou menos 10% do retorno venoso, tá? No sistema venoso profundo, nos membros inferiores, em torno de 90% do retorno venoso vem daqui, tá? Então, o que acontece? Quando você tem uma alteração do sistema profundo, você tem um problema violento no teu paciente nos membros inferiores. No membro superior, então, membros superiores, mais ou menos 50-50, tá? É mais ou menos por aí. Por isso que uma tromboflebite no membro superior é tão mais gritante o quadro clínico quanto no membro inferior, tá bom? Então o que acontece? Na prática a gente tem o seguinte: você tem uma bomba, essa bomba manda o sangue em forma de pulso pelas artérias para todo o corpo. Você tem a grande circulação e a pequena circulação. A pequena circulação vai para o pulmão e volta pelas veias, e a grande circulação manda o sangue para todo o corpo e volta pelas veias também, do corpo todo de volta para o coração, certo? Então o que acontece? Você tem o seguinte: você tem como se dá o retorno venoso? Retorno venoso. Você tem o seguinte: geralmente a gente tem duas veias para uma artéria. Então o que acontece? No membro inferior, o que a gente tem? Então vamos lá. Cadê? Aqui. Nos membros inferiores. Como que é a anatomia? Tá? Como é que é a anatomia normal? Você tem as veias profundas. Geralmente a gente tem o quê? Você tem duas veias para uma artéria. Isso que tem em qualquer lugar, tá? E elas acompanham as artérias. Tá? Você tem as veias superficiais. Da mesma forma como tem nos membros superiores, você tem também no membro inferior. Você tem algumas veias superficiais tronculares, que você tem as safenas, tá? Você tem a safena magna, tá? Que ela tem a origem no maléolo medial, no arco dorsal do pé, no maléolo medial. Tem um trajeto medial e ela desemboca na veia femoral comum. E o ponto onde ela desemboca a gente chama de junção ou crossa, né? Crossa, tá? Também é correto você escrever crossa também, independe se é 2 S ou se é cedilha, tá bom? Que é a junção safeno-femoral, certo? E você tem também a safena parva, que é a safena externa, tá? E a safena parva, ela tem origem, a origem da magna é anterior ao maléolo medial, tá? Que ela vem do arco dorsal do pé, né? A parva, ela vem posterior ao maléolo lateral, certo? Ela tem um trajeto mais medianizado, posterior mais medianizado. Geralmente ela desemboca na veia poplítea.
Eu não vou me alongar muito, tem muita variação anatômica aqui. Às vezes cai numa outra veia que chama Giacomini, que sobe para vasos quiáticos, tá? Geralmente a junção da magna, ela tem tributárias constantes, tá? Geralmente você tem 5 tributárias, mas aí começa a vir meio picuinha de anatomia. Você tem uma safena medial, uma safena lateral, uma pudenda externa, uma circunflexa lateral e uma que sobe, que é epigástrica superficial. Mas aí a gente deixa para o especialista. A parva, geralmente, ela não tem tributárias na crosta, tá? E esse ponto que ela desemboca é a junção safeno-poplítea, tá? Tanto é que a gente acaba usando muito essa sigla aqui, gente, que é junção safeno-femoral e junção safeno-poplítea, tá? É muito comum da gente usar isso. Então, o que acontece? Além disso, você tem uma outra coisa que a gente chama de vasos perfurantes, veias perfurantes. O que é uma veia perfurante? São veias que comunicam fora das safenas, comunicam o sistema superficial e o profundo. Por que ela perfura? Ela perfura a fáscia, né? Perfura a fáscia. Então você tem as perfurantes de Cockett lá embaixo, as perfurantes de Dodge um pouquinho mais alto na perna, e acima na coxa você tem as perfurantes de Boyd, tá? Então aqui, ó, fica mais fácil a imagem. Cadê, galera? Tá aqui, ó. Pans. Tá aqui, galera. Esse desenho não tá tão legal. Falando que eu peguei aqui na internet, você tem o quê? As veias profundas, e aqui tá mais desenhado o superficial. As veias, a posterior, aqui você tem a safena magna, você tem as perfurantes de Cockett 1, 2 e 3, a veia de Leonardo, que é um pouquinho mais posterior, você tem as perfurantes de Boyd e as perfurantes de Dodge lá em cima, tá? Tá tudo lá marcadinho, bonitinho, direitinho, tá? Então o que acontece? Como se dá o retorno venoso? Você tem 2 vezes para uma artéria, certo? Então, detalhezinho técnico. Se você tem, cadê minha câmera? Aqui. Você tem 2 vezes para uma artéria. Se essa coisa que está pulsando, ela vai estar apertando a veia ao redor. Aqui são as veias, essa aqui são as veias, essa aqui está a artéria. Se ela está pulsando e apertando, a veia tem válvula. Então o que acontece? Quando você aperta uma coisa que é valvulada, o sangue sobe, tá? A ideia é mais ou menos assim, ó. Cadê nossa câmerazinha? Aqui, ó. Uma veia normal, ela é assim, ó, galera. Tá aqui, ó. Você aperta uma veia e o sangue sobe. Porque a válvula, ela é suficiente, ela força o líquido a subir num sentido único quando você aperta ela. Então, você tem o quê? A artéria vai estar apertando a veia, então ela força o líquido em um sentido só, tá? O fato dela fazer isso é o que aqui, ó, a artéria pulsando, aperta a veia. Isso aqui é o que a gente usa, tem um termo em latim para isso, que é o visa latero, tá? Não é a coisa mais significativa disso, não é o mais importante. Outra coisa que pode fazer também é fazer o líquido voltar das pernas para o coração, ou da extremidade para o coração. Você tem uma coisa que a gente chama de fasicidade respiratória, tá? Que é o quê? Quando a pessoa inspira, se você inspira, o que acontece? Cai a pressão da caixa torácica, certo? Se cai a pressão da caixa torácica, ela vai fazer o quê? Faz pressão negativa no tórax, certo? E isso puxa o sangue venoso dos membros superiores. E quando você inspira, o que acontece? Você joga o diafragma para baixo. E quando você joga o diafragma para baixo, você aumenta a pressão abdominal. Isso diminui o retorno venoso dos membros inferiores. Ele vai puxar o membro superior e depois ele puxa o membro inferior. Então, quando a pessoa expira, o que acontece? Você vai ter o seguinte: cai a pressão abdominal. E isso faz pressão negativa
para puxar o sangue dos membros inferiores. Isso daí vai fazer o quê? O fluxo venoso varia conforme a respiração. Isso é um conceito bastante importante. Por quê? Porque daí ele vai variar de acordo com a respiração da pessoa. Você vai perceber que quando você está olhando o membro inferior, se você solta o ar, o diafragma sobe e puxa o sangue. Você vai ver que aumenta o refluxo. Tá? Você consegue fazer essa curva de fluxo usando, por exemplo, um ultrassom Doppler. No ultrassom Doppler você vê isso. Tá? Então você consegue avaliar essa fasicidade respiratória. Você vê que ela varia, desde que esteja tudo aberto nos fluxos das veias profundas até o segmento estar puxando ou comprimindo essa veia, certo? E você tem uma outra coisa que é o seguinte: as veias profundas, elas estão, as veias profundas estão entre músculos, certo? Então dentro do compartimento, certo? Muscular. Então o que acontece? Quando o músculo contrai, o que ele faz? Ele aperta a veia, certo? Esse apertar a veia força o sangue a subir. Aqui também tem um termo em latim aqui para a facilidade respiratória. Isso aqui a gente chama de visa fronte. Tá? O outro é o visa látero. Cadê? Visa látero. Isso aqui às vezes cai em prova de residência, coisa assim. A volta do sangue a subir. E esse aqui, quando a gente usa a bomba muscular, é o visa tergo, tá? Da musculatura. Tá? O mais importante é o visa tergo, tá? Para vocês entenderem a lógica, ó. A bomba muscular é o principal. Na perna a gente tem 4 bombas musculares. Aqui, olha que legal, ó. A musculatura, quando o músculo contrai, a válvula força o sangue a subir. É essa a lógica da coisa, tá? Então, isso aqui é a principal forma de como o sangue sobe. Tá bom? Então é daqui que é a principal bomba muscular. Na perna a gente tem 4 bombas musculares. A planta do pé é como se fosse uma esponja sem válvula. E ela empurra o líquido para subir. Você tem a musculatura própria do pé, intrínseca do pé, a musculatura da perna, tá? E você tem a musculatura da coxa. A gente tem 4 bombas musculares em cada perna. Tá? Então é dessa forma que o sangue sobe. Isso é uma coisa que grita tanto que tem alguns exames que antigamente a gente fazia mais, tá? Hoje em dia a gente usa pouco. Tem um exame que a gente chama de pletismografia. Que porra é essa? Isso aqui é você avaliar a variação do volume do membro de acordo com o movimento. Como é feita essa porra? Vamos pegar aqui uma imagenzinha de uma pletismografia. Essa imagem aqui eu peguei do livro do professor Maffei, tá? Isso aqui eu já usei algumas vezes já em aulas aqui para vocês. Então o que a gente tem aqui, ó, o moleque está deitado, certo? Se o cara está deitado, a gente deixa a perna para cima. Você vai esvaziar o membro do paciente. Então esse aqui é o volume mínimo, certo? Tem detalhes aqui de conta, mas bodeia dessa parte aqui, tá, gente? Vamos focar o que interessa. O aparelho da pletismografia é essa coisa aqui, ó. Esse bagulhete aqui, ele vai avaliar. Isso aqui é uma pletismografia a ar, tá? Então, deixou a perna para cima, esvaziou o tamanho do membro. Por quê? Porque você tirou todo o sangue de lá. Daí você deixou esse cara, tava com a perna para cima por 40 segundos, 1 minuto, por aí. Você deixou o cara de pé. Vai aumentar o volume pela gravidade. Até que chega uma hora que chegou no pico. Tá? Esse é o volume máximo da perna. Então o que você faz? Logo depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte: você faz o cara utilizar a bomba da panturrilha, que é a principal bomba. Então você mexeu uma vez a panturrilha, você fletiu o pé e estendeu o pé uma vez. Isso aqui é o equivalente a uma contração da panturrilha. Então você vê o quanto diminui uma contração da panturrilha. O cara ficou de pé e jogou o pezinho dele para cima. Tá? O cara tá aqui de pezinho, ele vai pegar, tá aqui o tiozinho de pé, ele vai fazer o quê? O pezinho dele tá assim, ó. Ele faz isso e foi lá. Você pediu para ele ficar na ponta do pé e voltar. Isso aqui é uma cadê? Então, isso aqui é uma contração da panturrilha dele, tá? Então, esse ponto aqui é uma contração. Logo depois, você vai pedir para ele fazer o quê?
10 contrações dessas seguidas, para você ver qual que é o volume mínimo que ele consegue manter de pé. Então você vê que o primeiro está aqui, depois o segundo, terceiro, quarto. Aqui você vê, você tem uma diferença entre esse daqui, que é ele de pé, com o outro. A partir daqui você consegue saber se tem alguma compressão ou não. E logo depois você para e vê o tempo que leva para encher de novo. Isso aqui é uma pletismografia a ar. Você consegue avaliar alterações no sistema venoso baseado na variação de volume do membro. Isso é uma forma bastante objetiva de ver isso. Só que é um exame difícil de fazer, porque a parafernália para fazer isso aqui é um saco de ter, tá bom? O que a gente pode ter de parâmetro semelhante disso daqui é, ao invés de você utilizar uma coisa que fisicamente vê o volume da perna, você vê a turgescência do sangue. Você pode usar um sistema por luz, que é a fotopletismografia. Tá? Ele dá um parâmetro semelhante, tá? Então, a partir daqui você consegue, ele dá de forma, a pletismografia ela fornece de forma objetiva a variação de volume do membro pela ação das bombas musculares. Então, a partir daqui a gente já sabe como funciona. Tá? Então vamos lá. Como pode aparecer insuficiência venosa? Então vamos lá. O que é insuficiência venosa? É o que? É quando azeda a drenagem venosa, certo? A insuficiência venosa, senão ele não está conseguindo trazer o líquido de volta. Pode acontecer isso de duas formas. Isso pode acontecer por comprometimento do sistema venoso profundo, tá? E isso pode acontecer como? Por duas situações. Ou você tem um trombo, um coágulo que entupiu o vaso, ou você pode ter uma trombose venosa profunda, tá? Você tem um coágulo, um trombo, fecha o vaso, tá? Ou você pode ter também uma outra coisa, você pode aqui, ó, por oclusão, tá? Ou um trauma que fechou o vaso, secção do vaso, alguma porra assim. Ou então você pode ter por refluxo. Você pode ter uma doença da veia que ela pode ter, por exemplo, uma cicatriz de uma trombose prévia. Tá? Que aqui seria o refluxo venoso, o líquido volta. Tá? Isso aqui geralmente é o que acontece, por exemplo, na síndrome pós-trombótica. Espera aí, cadê? Então aqui, síndrome pós-trombótica. É muito mais comum a gente pensar em trombose quando a gente vê em lesão do sistema venoso profundo. O trombo que se dissolveu, que recanalizou, ele destrói a válvula. Tá? É o tipo de alteração de refluxo que é mais frequente. Tá bom? Daí o que acontece? Pode acontecer também eu estou indo bem a grosso modo, tá? Você pode ter também um comprometimento do sistema venoso superficial. Isso aqui é ridiculamente mais frequente. Pode acontecer também por evento de oclusão, tá? Da mesma forma como pode ter uma trombose, que é formar um coágulo dentro de um vaso, venosa superficial. Isso aqui é o que a gente chama de tromboflebite. Geralmente, isso aqui geralmente o mais frequente é o que? Pós-punção ou por alguma pancada, algum trauma, um processo inflamatório, alguma doença autoimune, tá? Isso aqui pode ser trauma de punção, pode ser processo inflamatório, seja autoimune, seja inflamatório, tá? E outras causas, etc. Tá? Ou então pode ser por refluxo. Esse por refluxo vai ter o quê? Você pode ter a dilatação anormal do vaso, levando a insuficiência venosa, ao refluxo. E essa dilatação anormal é o quê? É varizes, por exemplo. Que é o que é varizes? Que é um aumento, você tem uma menor complacência da veia, e a veia dilatada faz com que a válvula seja insuficiente. Então, por exemplo, a veia normal
Pensa numa veia superficial. A veia normal, ela é assim, ó. Pans. Tá aqui, ó, a veia normal, o videozinho que a gente estava pegando, ele é assim, ó. O sangue está subindo e a válvula está suficiente. O sangue vai num sentido só. Se a veia dilata, olha o que acontece com a veia. Pans. O que acontece com a veia? Ela não consegue fazer o sangue subir, certo? A válvula não está subindo, não está conseguindo fechar. Se a válvula não consegue fechar, o líquido reflui. Se esse líquido reflui, ele vai aumentar a pressão da veia. Esse aumento da pressão da veia dilata ainda mais esse vaso. E isso aumenta ainda mais a insuficiência venosa e faz um feedback positivo. Isso faz com que aumente ainda mais esse refluxo, certo? E essas varizes, qual que é a principal causa das varizes? Varizes. O que tem de estudo a respeito disso? Você tem um aumento de metaloproteinases, tá? Isso aqui aumenta a quantidade de elastina, de elastase, né? Que ela destrói a elastina, destrói a elastina, que é o que mantém o tônus, que isso diminui a complacência da veia. Por isso que ela dilata. Veia dilata. E essa dilatação da veia leva a uma insuficiência valvar da veia. Isso leva a um refluxo. E esse refluxo leva a uma hipertensão venosa que dilata ainda mais a porra toda. Dilata ainda mais o vaso. Essa é a lógica da coisa. Beleza, pessoal? É daqui que vem os sintomas todos. A partir daqui a gente vai pensar nos sintomas das varizes. Quais são os sintomas de varizes? E a partir daqui a gente vai pensar em qual que é o quadro clínico, tá? A partir daqui, já sabendo como funciona e qual o tipo de bosta que pode dar, a gente consegue pensar no quadro clínico. Nosso foco de hoje não é tanto tratamento, é quadro clínico. Então, vamos lá. Qual que é o quadro clínico de uma insuficiência venosa? Seja de uma insuficiência venosa, seja ela por trombose, seja ela por varizes. O que vai mudar é o quanto o quadro é crônico ou não, tá? Se for, por exemplo, uma trombose venosa profunda, o quadro é agudo e numa perna só onde tem o trombo. Se for, por exemplo, um quadro de varizes, é um quadro que leva vários anos para se formar. Então demora para acontecer, certo? Então vamos lá. Independente da situação, pensa em um membro único, tá? Que tem vamos pensar num quadro de varizes. Você tem uma dilatação da veia. Isso daí leva a uma hipertensão venosa. Aumenta a pressão no sistema venoso. Seja ele por doença trombótica, por uma oclusão proximal, seja ele por um refluxo. Então o que vai acontecer? Isso daí vai levar a uma saída do líquido do intravascular para o extravascular, certo? Isso aqui vai dar uma sensação de peso do paciente, peso na perna, tá? O paciente vai ter uma situação que é o seguinte, na pletismografia, por exemplo, o que iria acontecer, ó? Pans, voltando à pletismografia. Essa curva aqui, ó, vai ser uma curva que vai ser mais rápida, ela vai inchar mais rápido. Isso aqui enche muito mais rápido, tá? Isso aqui enche muito mais rápido. Por quê? Porque tá com ele de pé, o líquido volta muito mais rápido, tá? Porque você não tem a válvula suficiente, certo? Então o que acontece? Além disso, pode acontecer de você levar pelo aumento do líquido no extravascular, vai ter um aumento do volume extracelular. Esse aumento do volume extracelular pode levar a edema, tá? Então você vai ter aquele sinal do cacifo, aquele inchaço na perna, tá? Sinal do cacifo, também conhecido como sinal de Godet, que pode aparecer em outras causas de edema, tá? Pode aparecer, por exemplo, no mixedema, pode aparecer num linfedema, pode aparecer em várias outras causas de edema, insuficiência cardíaca, por exemplo, tá? Que mais? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Com o passar dos anos, em quadros mais prolongados, mais arrastados, você pode ter o quê? Você pode ter o ferro do sangue saindo da hemoglobina e depositando no tecido, depositando
no tecido. Isso leva ao que a gente chama de dermatite ocre. Ele pode acabar tendo uma tonalidade mais escurecida da pele. Isso aqui é uma coisa crônica, tá? Leva anos para se formar, isso não é uma coisa tão rápida, tá? E depois, mais para frente, isso aqui pode levar a um processo inflamatório crônico, que pode acabar levando a lesão na microcirculação. E essa lesão na microcirculação abre uma ferida, pode abrir uma úlcera venosa. Tá? Uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração, que a gente usa muito isso para ter um critério clínico em relação ao exame físico do paciente, tem uma classificação que a gente usa, que é a classificação de CEAP. Classificação de CEAP. Que porra que é CEAP? CEAP é clínico, etiológico, anatômico e patofisiológico. Vamos lá, fisiopatológico. Tá? Então o que acontece? Clínico, que é o que a gente vai focar um pouco mais aqui, que é o que interessa pra gente, tá? Vamos passar rapidinho os outros. Etiológico pode ser primário. Então, você tem o P de primário. Você tem quadros. Aqui primário poderia ser o quê? Como é de insuficiência venosa, qualquer coisa de insuficiência pode dar isso. Então, por exemplo, primário seria o quê? Varizes, por exemplo. Tá? Por exemplo, secundário. Secundário seria, por exemplo, uma trombose venosa profunda. Ou congênito. Congênito seria uma agenesia de sistema venoso, uma malformação, tá? Tem algumas doenças congênitas que podem provocar isso. Anatômico, de uma forma mais simplista, você tem o superficial e você tem o profundo, que é o quê? Se a doença da veia superficial, uma insuficiência de safena, uma insuficiência só de tributárias, ou sistema venoso profundo, ou sistema perfurante, tá? Uma veia perfurante insuficiente que faz o sangue acumular na perna, certo? Que mais? Você pode ter o quê? Você pode ter aqui, em relação ao fisiopatológico, você pode ter um quadro oclusivo, oclusão, ou por refluxo, tá? Você tem uma veia entupida, com uma trombose venosa profunda, por exemplo, seria uma CEAP clínica, que a gente vai falar daqui a pouco, etiológico secundário, que tem uma coisa que provocou isso, que mais? Anatômico profundo, ou fisiopatológico, obstrução, uma TVP aparece assim. E assim, geralmente é agudo, então vai ter o que? Sei lá, edema, tá? Não vai ter dermatite ocre, essas coisas, tá? Que mais? Se você tiver uma síndrome pós-trombótica, o cara teve uma trombose venosa profunda no passado, o coágulo recanalizou, então dissolveu o coágulo, a veia está aberta. Só que daí a válvula foi para o saco e está acontecendo aquele perfil que a gente viu da veinha varicosa. Cadê? Pans. A veia profunda do cara está assim, ó. Não tem válvula, então o líquido está voltando. Então isso aqui na veia profunda seria uma síndrome pós-trombótica. Tá? E é possível ter os dois também. É possível ter segmentos ocluídos e segmentos em refluxo. Então vamos lá para a clínica. Tá? Como é que é? Aqui vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa classificação ela foi revisada em 2020, tá? Só que eu tô pegando alguns detalhinhos que não foram mudados, tá bom? O grosso da coisa, o grosso que o clínico precisa, são os conceitos que eu tô pegando aqui hoje. Clínico, o que é? Você tem as telangiectasias, que é aquelas veinhas, que é quando você tem um aumento de veias de capilares, tá? Aumento capilar, tá? Que é isso daqui, ó. Isso aqui é o ganha-pão do vascular, tá? Isso aqui é o que faz o paciente vir no consultório em pânico querendo operar varizes, tá? A menina vem pra cá porque isso aqui tá com uma queixa estética, tá? E por isso incomoda ela. Detalhe técnico, tem uma lei da física que é a lei de Poiseuille, que fala o seguinte, fala que o fluxo por um conduto é diretamente proporcional à quarta potência do raio. O que leva mais sangue? Essa telangiectasiazinha ridícula aqui, ou aquela veia tamanho de dedo da senhorinha, vovozinha, tá? O que leva mais? Essa veia maior. Então, essa veia aqui, ela leva uma sintomatologia clínica muito mais significativa. Isso aqui, alguns pacientes podem ter queixa de dor,
de queimação, de peso e tudo mais. Mas a quantidade de sangue que passa por isso aqui é tão ridícula, mas tão ridícula, que às vezes o tratamento clínico resolve tão bem quanto você mexer nisso daqui. É diferente de você pegar um quadro desses. O tratamento clínico não vai mexer tanto, mas ele vai influenciar. Mas se você tirar essas veias aqui, o impacto no tratamento clínico vai ser muito maior. Beleza? Então aqui o que você tem? C2, você já tem veias varicosas, tá? Não só veias reticulares, são aquelas veias mais verdinhas, tipo isso aqui, ó, galera. Aqui, se você for olhar, você tem as telangiectasias, tem algumas veias reticulares, esses mais verdinhos, tá? Veia varicosa é essa veia mais sobrelevada. Geralmente a gente considera veias normais até 4 milímetros. Além disso, já começa a ser veia varicosa já sobrelevada, maior. Isso aqui é veia que dá sintoma. Mas pode notar que essa perna ela tem essas veias grandonas, mas ela não tem edema. O edema da perna está igualzinho do outro lado, ela não está dilatada de uma forma maior. Então, C3 tem edema. C3 seria aqui, ó, pans. Você já tem um inchaço. Isso aqui é o sinal do cacifo. Esse aqui é do site do No Caminho da Enfermagem, tá, gente? Essa imagem não é minha, tá? Daí aqui, ó, você comprime, você tira o líquido que está no extravascular e leva esse sintoma aqui, tá bom? Isso aqui já tem uns sintomas mais significativos. Esses três aqui aparecem em quadros agudos. Isso aqui pode aparecer tanto em evento trombótico, pode aparecer num evento de varizes também. Já esses outros quadros aqui, que é quando você já tem alterações tróficas da pele. Como, por exemplo, a dermatite ocre, que é o quê? Quando você tem a alteração da tonalidade da pele. Aqui, olha que legal, ó. Pans, você está vendo que essa pele está mais escura? Isso aqui leva anos para aparecer. Isso não é uma coisa rápida, tá bom? Isso leva muito tempo para se formar, tá? Também é coisa do Google, tá? Essa imagem aqui é da Globo. Então, o que acontece? Você nota que isso aqui leva vários anos para se formar. Demora pra caralho para formar isso, tá? Daí, vamos pular os 5, tá? Você tem um quadro mais avançado, que é o quê? Quando você pode se formar uma úlcera venosa. Como que é a úlcera venosa? Você percebe que é o seguinte, ela tem vários estigmas também de doença crônica. Você tem a dermatite ocre aqui gritando, você tem uma úlcera com bordos bem definidos, tá? A borda dela é bem definida, não é uma coisa mal delimitada. Geralmente ela tem fundo limpo, tem tecido de granulação bonito e ela tem o seguinte, ela geralmente é uma doença, ela é indolor, é uma úlcera que não dói, só se ela estiver infectada. Outra coisa, a gente está pensando em doença da veia. Se for uma doença exclusivamente venosa, ela não tem alteração de pulso. Teria pulso aqui no tibial posterior, teria pulso na pediosa, tá? Então aqui, C6, úlcera aberta. E se essa úlcera cicatriza, ela fica a cicatriz da úlcera aqui. Isso aqui é uma úlcera cicatrizada, tá? Então, C5, úlcera cicatrizada. Na classificação nova de insuficiência venosa, você tem o conceito de C6R e C5R, que são as úlceras recidivadas, tá? Mas aí já é mais detalhe. Da mesma forma como no anatômico, vai do 1 até 18, que é safena proximal, safena distal, parva, se é de refluxo de perfurante, se é de, sei lá, de cava, se é de ilíaca, se é de femoral, mas sinceramente que se exploda. Isso é o conceito importante para você pegar no diagnóstico do seu dia a dia de atendimento de consultório como clínico é o C. O C é o que interessa mais, tá? Que é o modo como você vai conseguir estratificar isso. Levando em conta que não tem uma correlação tão grande entre a clínica e a sintomatologia do paciente, tá? Então, a partir daqui, você já entende da onde vem a clínica do seu paciente de insuficiência venosa. E só para a gente dar uma pincelada, a gente pode fazer uma aula só sobre tratamento também. Mas assim, bases de tratamento, tá? Eu não estou pegando pela etiologia, estou pensando só pela insuficiência. Porque se for pensar pela etiologia, por exemplo, de uma trombose venosa, a gente às vezes tem que anticoagular o paciente, tá? Vamos pensar só única e exclusivamente na insuficiência venosa. Aqui você poderia pensar ou num quadro de uma síndrome pós-trombótica, que não tem nenhuma conduta própria para isso,
Ou então, por exemplo, num quadro de varizes. O que você tem que pensar? Você precisa aumentar, otimizar o retorno venoso do paciente. Então, como você faz isso? Você tem que otimizar as bombas. Otimizar as bombas musculares, tá? Como você faz isso? Você vai fazer o paciente, primeira coisa que ele tem que fazer, a base do tratamento, atividade física. Quanto mais ele mexer a perna, mais você vai ativar as bombas musculares. Se você ativar mais as bombas musculares, você vai aumentar o retorno venoso por compressão da bomba muscular, que é o mais importante. Desse jeito, o líquido volta mais fácil, tá? Ativa o Visatergo, tá? O que mais você vai fazer? Você vai também fazer o quê? Quando essa pessoa for descansar, o que você vai pedir? Você pede para colocar a perna em Trendelenburg. O que é perna em Trendelenburg? Perna para cima. Desse jeito, o que acontece? Aumenta o retorno venoso por gravidade. Desse jeito o líquido volta mais fácil. Se ela colocar um calço no pé da cama, o líquido volta por gravidade. A dor da perna diminui bruto. Tá? A pessoa acorda de manhã com a perna leve. É uma coisa que grita quando a pessoa olha. Não tem coisa que quando vê não dá para desver mais. Isso é uma coisa simples que resolve. Outra coisa que dá para a gente fazer é o quê? Você consegue otimizar muito as bombas musculares. Você consegue otimizar como isso daqui? Você consegue utilizar também o que a gente chama de terapia compressiva. Tá? Aqui, ó. Você também pode usar a terapia compressiva. Como que a gente usa isso? Você pode usar no paciente que não tem ferida, você pode lançar mão de meias elásticas. Como funciona uma meia elástica? A meia elástica comprime mais na região do tornozelo, conforme vai subindo, vai diminuindo a pressão. Desse jeito, o que acontece? Ela vai fazer como se fosse um pulso. Ela aumenta a potência das bombas musculares. Sem contar que ela não deixa ocorrer o edema do membro. Desse jeito, o sintoma some, tá? E o padrão das elastocompressões, a gente tem 3 níveis de compressão. Tem 3 níveis de compressão elástica. Você tem a classe 1, que é pressão entre 15 e 20 milímetros de mercúrio no maléolo. Você tem classe 2, que vai entre 20 e 30 milímetros de mercúrio no maléolo, que é assim que a gente prescreve. E você tem a classe 3, que é entre 30 e 40 milímetros de mercúrio no maléolo. Tá? Então, geralmente a gente utiliza, para a gente poder indicar a elastocompressão, primeira coisa, o cara tem que ter pulso no pé, ou tem que o sangue chegar no pé de tal forma que a pressão no tornozelo, no maléolo, na artéria, seja acima disso, senão o sangue não chega. Se o cara tiver uma pressão de maléolo abaixo de 40, você colocou uma meia classe 3, fudeu, velho. Você não vai conseguir mandar o sangue para essa perna, o cara vai ter uma isquemia. Geralmente a gente lança para a classificação CEAP, C1 e C2, a gente usa meias classe 1. Para CEAP, C2, C3 e casos mais iniciais, C4, para o cara começar a utilizar, você pode lançar uma meia classe 2, 20-30. Se você tiver uma meia, o cara já está habituado com uma meia 20-30 e não está tendo resultado, geralmente C4 você acaba precisando de uma meia 30-40, C5 para evitar que abra recidiva de varizes. Ou então você pode utilizar o que a gente chama de terapia inelástica. Ao invés de você colocar uma coisa que ativamente aperta a perna, você fixa o volume da perna e quando a pessoa mexe a perna, ela varia o volume e essa variação do volume aperta mais ainda a perna. Então isso daqui a gente usa utilizando o que a gente chama de bota de Unna, ou então usando o que a gente chama de curativos multicamada. Tá?
Outra coisa que a gente pode usar que tem um efeito inelástico também são a associação de meias elásticas. Classe 1 e 2. Então a pessoa fica... Isso aqui faz o quê? Isso aqui é a indicação principal para SEAP C6. Tá? Como que a gente faz a associação de meias elásticas? Isso aqui tem alguns kits, que é, por exemplo, o Ulcer Kit de uma empresa. Você tem que mais... deixa eu ver. Nem vou colocar marca para não dar rolo. Outra coisa que pode ter também, você pode ter também sistemas de compressão elástico, sistemas com velcro, tá? Aqui, por exemplo, a associação de meias elásticas, eu consigo pensar no Ulcer Kit, mas tem o Ulcer Mais também, de uma outra empresa. Sistemas com velcro, aqui no Brasil você tem o Circade, você tem o Compreflex, tem alguns modelinhos que pode utilizar, que fazem um sistema por compressão inelástica, ele fixa o volume da perna, tá? Então aqui, ó, fixa o volume do membro, que quando incha, aperta mais ainda, aperta mais que uma meia, tá? Isso aqui chega em até cerca de 70 milímetros de mercúrio, para você ter uma ideia. Tá? Isso aqui acaba sendo muito interessante. Se você usa isso aqui, principalmente no SEAP C6. Então, qual que é a ideia? É que nem quando a gente estava pensando, por exemplo, um tempo atrás, a gente falou sobre linfedema. Quando você tem a fase descongestiva do tratamento do linfedema, você faz com terapia inelástica. Chegou no volume mínimo, você passa para uma compressão elástica, para uma fase de manutenção. Tá? O linfedema a gente trata de forma muito semelhante. Claro, isso aqui é tratamento clínico. Você pode lançar a mão, dependendo da causa da insuficiência venosa, pode pensar em tratamento cirúrgico. Por exemplo, se você tem varizes, se você tirar a veia varicosa do sistema superficial, que leva menos de 10% do sangue, a veia vai para a veia profunda, o sangue vai para a veia profunda, que está preservado e tem um quadro muito melhor. Então você consegue fazer uma coisa muito mais interessante. Beleza, galera? Existe também, além do tratamento clínico não medicamentoso, você pode também lançar mão do tratamento medicamentoso. Isso é uma coisa que não tem tanto embasamento de pesquisa científica de peso, tá? Tem poucas pesquisas, mas você pode lançar mão, por exemplo, dos flavonoides. Você pode usar, por exemplo, os rutosídeos. Você pode usar, por exemplo, os saponosídeos. Tá? Você pode usar, por exemplo, eu não lembro agora se é saponosídeo, tá? Mas vamos deixar, por exemplo, aqui, ó, dar alguns exemplos aqui. Como a gente faz uma prescrição de uma meia elástica? Vamos lá, para facilitar para vocês. Prescrição de meia elástica. Se você tem, por exemplo, um paciente que tem um SEAP C3, tá? Com veias só abaixo do joelho, como é que você pode colocar? Uso externo, tá? Então, vamos lá. Meias elásticas, 3/4, que você pode usar meias abaixo do joelho, ou então, por exemplo, se for acima do joelho, uma meia 7/8. Se for vez em raiz de coxa, pode usar uma meia calça, com uma pressão entre 20 e 30 milímetros de mercúrio. Nunca, jamais prescreve baixa, média ou alta compressão. Por quê? Isso varia de marca para marca, tá? Ou então, por exemplo, se você tiver, sei lá, um SEAP C4, um SEAP C1, só telangiectasia, com veias. Vamos colocar uma coisa mais pesada, vai. C4, tem dermatite ocre com veias em coxa e perna. Como é que você pode prescrever? Então, sei lá, meias elásticas, 7/8, com pressão 30 a 40 milímetros de mercúrio. Eles colocam lá embaixo, usar por todo o dia. Tá? Vamos supor que você tem um paciente que tem uma úlcera venosa, que você quer colocar um curativo e por cima do curativo uma associação de meias elásticas. O que você pode colocar? Associação de meias elásticas. Como que é o princípio do Ulcer Mais, do Ulcer Kit? Você vai fazer o seguinte, você pode prescrever 2 meias, uso externo. Meias elásticas 3/4,
15 a 20 milímetros de mercúrio, usar dia e noite em, sei lá, perna direita. E meias elásticas, 3/4, 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é a classe 1 e a classe 2. Usar sobre a meia 15 e 20 durante o dia. Esse é o princípio da coisa. Beleza? E em relação aos flavonoides que a gente estava falando, vamos lá, prescrição de medicação. Vamos supor que você quer usar uma das medicações que tem mais estudo em relação a isso, tem mais peso de literatura, que é a associação de osmina, 450 miligramas, mais... ser incorpóreo, eu acho que Nossa. a beleza... O telefone quis participar da brincadeira. Diosmina 450 mais a esperidina, 50 miligramas. Você pode utilizar a diosmina e esperidina da seguinte forma. Você pode pedir para a pessoa tomar um comprimido de 12 em 12 horas ou 2 comprimidos cedo. Existe a apresentação 900 com 100, tá? E para pacientes que têm, por exemplo, varizes pélvicas ou varizes hemorroidárias, você pode usar até de 8 em 8 horas. É possível ser utilizado, dose máxima, tá? Que mais? Rutosídeos, você pode usar, por exemplo, o Venalote, que é a troxirutina com cumarina, tá? Eu costumo manipular muito medicação, então eu uso muito, por exemplo, rutina 300 mg mais cumarina 15 mg, tá? Isso aqui você pode pedir para tomar um comprimido de 12 em 12 horas, tá? Tem vários outros, aminoaftona, que é 75 de 12 em 12, tem várias coisas que pode utilizar, castanha da Índia, tem um mar de coisas, a gente pode fazer uma aula só sobre isso. A gente fez, eu fiz isso já tem acho que uns 6 meses, a gente fez uma aula só sobre flavonoides, só sobre tratamento medicamentoso, tá? Aqui tá bem legal, a gente falou um pouquinho de tudo, tá bom? Essa aula teve que ser gravada, gente. Desculpa, eu tô muito enrolado com uma viagem que eu tenho que programar, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem pelo Instagram, beleza? Valeu, galera. Tamo junto e a gente se vê por aí. Só mandar mensagem. Toda semana a gente vai mantendo as aulas, independente da minha viagem, vamos ver. E como eu tô viajando, e eu vou acabar tendo problema em relação a certeza se eu vou ter acesso ou não à internet, eu vou deixar essa aula e as próximas 3 aulas, elas vão ficar no ar até a minha próxima aula ao vivo, que vai ser só no mês que vem. Mas a gente vai estar mantendo essas aulas semanalmente, tá bom? Fica tranquilo, a regularidade vai continuar. Não tem erro nenhum, tá bom? Só que essa aula e as próximas 3, elas vão ficar no ar o tempo todo, até a nossa próxima aula ao vivo, que vai ser provavelmente no finalzinho de julho, tá? Mas vamos tocando o barco, beleza? Tamo junto, galera. Falou!